Glória a Deus. O Ed está de volta. Deus está trabalhando na vida dele, na saúde dele, no talento que ele tem de tocar seu instrumento com perfeição. Emocionado, é evidente isso, louvado seja Deus. O irmão possa, por muitos anos, tocar esse instrumento para o louvor da glória de Deus. Nós estamos em culto ao Deus verdadeiro, todo-poderoso, o supremo Criador de todas as coisas. E eu convido vocês a se colocarem em pé para nós estarmos cantando Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdido estou sem ti, Jesus.
perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Jesus é a água que corre do trono de Deus para saciar a sede da humanidade. Jesus, ele é o nosso respirar, e Jesus é a fonte de águas purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. A vida do crente não é só vitória. Às vezes há decepções e derrotas. E desilusões. Não com Deus. Com questões do nosso dia a dia, dos nossos sonhos, das nossas não conquistas. E parece que chega um momento na nossa vida que as coisas não andam. Não flui. Mas nós temos um Deus encorajador. Quando os outros dizem que não dará certo, quando tudo diz que não, há uma voz que fala ao nosso coração e nos encoraja a prosseguir. Porque a última palavra vem dele. Então é muito bom estar com Jesus e ouvir a sua voz e sermos encorajados por ele. Jesus nos encoraja sempre e nós prosseguimos e conquistamos e louvamos e exaltamos o nome dele. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e flua em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e flua em mim seu querer. O Deus do impossível
você reveu, não desistiu de remir. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Louvado seja o santo nome de Deus. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tenhamos fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Ele é Deus, mas se deixar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Exaltado seja o seu nome. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor permitir eu estar falando contigo nesta noite. Obrigado, Pai Santo, que o Senhor Deus é um Deus de cura, é um Deus de salvação, é um Deus que resgata as pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela minha vida. Tu sabe, Senhor Deus, do que eu estou falando agora. Muito obrigado, porque certamente o Senhor Deus tem propósito na minha vida, Pai, para proclamar as boas novas de salvação às pessoas ainda que não conhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo. Até mesmo, Senhor Deus, naquela manhã que eu acordei e eu vi minha boca toda cheia de água, Senhor Deus. E eu te agradeço, porque o Senhor Deus é um Deus que ouve as orações. O Senhor é um Deus de perto, não é um Deus distante. E o Senhor ouve e responde as orações é conforme o seu querer, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo imenso amor para comigo e com as nossas vidas. Quero te agradecer já pelo teu servo, Pai querido. O Senhor Deus vai estar usando o teu servo para nos ensinar nessa hora. Que através dessa mensagem vamos aprender mais uma porção da tua palavra. Eu te louvo e te exalto na beleza da tua santidade, pelo cuidado que o Senhor Deus tem para conosco, pelo cuidado que o Senhor Deus tem para com a minha vida, para com aqueles todos que chegam até o Senhor. O Senhor Deus está de braços abertos a receber. Obrigado, Senhor Deus, porque realmente o Senhor é Deus, é Deus, Deus é Deus. Obrigado por isso. Essa oração que faço, Senhor Deus, agradecida em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Temos a certeza que Deus tem um plano em as nossas vidas, porque Ele tem nos livrado de todo mal e do perigo, e tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida, e tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido. E as coisas pelas quais passamos nos dá conta e certeza de que Deus é por nós. E isso nos traz uma paz de espírito muito grande. Dentre tantas coisas que nos aconteceram nestes últimos dias, culminou na manhã de sexta-feira, a Ludmila se levantar e vir ao quarto
junto com o Marcelo já, porque não sei o que passa na cabeça dela com relação ao que se fala ao marido, que sempre tenta poupá-lo, e veio com uma bolha de água enorme debaixo da língua, empurrando a língua para cima, comprimindo-a no céu da boca. Hoje nós temos muitos recursos, basta você fazer a pergunta certa, que o Google já vai te abrindo as portas e te mostrando o caminho a seguir. A princípio, ir ao pronto-socorro, o que não seria o local correto, porque haveria encaminhamento para e não saberíamos a hora. Então ligamos para alguns amigos que são cirurgiões dentista, para ver os procedimentos e o atendimento. E estamos falando com 3. E ao mesmo tempo o Marcelo falando com 2. E deu certo de uma ex-membro da nossa igreja se dispor a atender a Ludmila em um cisto sublingual chamado râmula sublingual. E de que, normalmente, o acúmulo de saliva e de água deforma todo o rosto. Em meio a todas estas questões, a quem recorrer? Ao Criador dos céus e da terra. Aquele que é o nosso Senhor. Aquele que nos guarda. Aquele que nos protege. Aquele que nos livra. Orei ao Senhor e em seguida entrei no grupo das mulheres para pedir orações intercessórias pela Ludmila. O que de pronto já algumas já disseram em oração que a Ludmila foi a cirurgiã dentista que lhe pediu uma ultrassom dos dutos salivares e aí ficou marcado para as 2 horas. Mas quando a Ludmila voltou da cirurgiã dentista, doutora Vanessa, já com a guia de encaminhamento para a ultrassom, eu já percebi que a boca dela estava com menor volume. E ela já começou a fazer as coisas do seu dia a dia, a fazer aquilo que, na recomendação desta râmula sublingual, teria que guardar a repouso. Mas quem disse que a Ludmila o faz? E quando sentamos à mesa para almoçarmos às 13 horas, ela passou a mão e o volume era minúsculo. Foi a ultrassonografia e o médico especialista em ultrassom disse que em 40 anos de profissão aconteceu um caso na semana passada e o caso dela. Raríssimo! E tem uma injeção que ela nem tomou ainda. Mas vamos fazê-la tomar. Então, amados, nós buscamos ao Senhor e Ele nos está disponível a qualquer momento e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos desestabilizar. Mas o Senhor usa todos os meios e todos os seus recursos para nos manter de pé. A Ele seja todo louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Deus seja louvado.
Amém? Estamos, irmãos, na 10ª mensagem da série Ponte de Iluminação. E nós vamos estar vendo sobre o 14º juiz e o primeiro profeta, cujo nome é Samuel, filho de Ana e Eucana. Ana era estéril. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias e acompanhar nos monitores. Por que abrir as nossas Bíblias? Porque dá para você fazer algumas anotações nela. Se você ficar apenas olhando o vídeo, você vai perder muitas coisas. E aí você não vai poder estar relembrando, meditando na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 18. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 18. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente, Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não mais conseguia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé. Samuel dormia em uma tenda no tabernáculo sagrado, para um serviço sagrado, para um Deus que é santo, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde ele repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas ele replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, embora já houvesse sido consagrado ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirá: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim, Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que ele prontamente respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará atinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra ele tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos,
do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por esta família. Nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para apagar a culpa do seu terrível pecado. Samuel ficou deitado até romper o dia. Então abriu as portas do aposento onde estava, na casa do Senhor. E ele teve receio de contar a Eli tudo o que vira e ouvira. Contudo, Eli o chamou para perto de si: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: eis-me aqui. Então Eli lhe interrogou: filho, o que foi que Deus te revelou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra de tudo o que ele te comunicou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar de nenhum detalhe. Então exclamou Eli: ele é Yahvé, o Senhor, que faça o que bem parecer aos seus olhos. Senhor Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Santo, Eterno, Glorioso, Bondoso, Amoroso, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Tu que traz à existência aquele que não tinha nenhuma condição de existir. Ele é concebido, gerado, nascido, e aos 3 anos desmamado e entregue ao profeta para cumprir o propósito de sua mãe estéril, que clamava ao Senhor e foi atendida pelo Senhor, e prometera o seu filho para viver, depois de desmamado, todos os dias da sua vida na casa do Senhor, a serviço do Senhor, para a glória do Senhor. E está aqui, Senhor, na casa do Senhor, esse menino, com aproximadamente 12 anos de idade, quando o Senhor lhe chama e ele, em confusão, não entende e não atende ao Senhor, mas se confundem com a voz do Senhor, que estava cuidando dele, e por 3 vezes recorre a ele, por não conhecer a tua voz ainda, e por tu ainda não ter falado com ele, e não ser comum naqueles dias o Senhor Deus falar aos profetas, como é dito na tua palavra, da escassez da tua palavra aos videntes daquela época. Mas se manifesta com voz audível, santa, com o juízo perfeito, porque és Yahvé, te diz que nu é o Deus da justiça, que executa a justiça, mas é o Deus que tem misericórdia dos que se arrependem, confessam a culpa e o pecado, se arrependem e mudam de caminho. Tu és um Deus bondoso e zeloso, mas ninguém muda a tua vontade e o teu querer, porque tu és Deus. E eu te agradeço por estar na tua casa, junto ao teu povo, para falar acerca deste primeiro profeta, o profeta Samuel. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, todas as profecias pronunciadas pela boca de Samuel vieram de Deus. Começou aqui, por respeito, por consideração, e não por medo de ser amaldiçoado por Eli, aos 12 anos de idade,
ele fala a Eli tudo aquilo que o Senhor havia lhe dito, e Eli tinha consciência plena da justiça de Deus, sabe do seu erro, sabe da sua falha, sabe qual é o seu problema. O problema de Eli era que os seus filhos que serviam no templo pecavam contra o Senhor, transgrediam contra Deus, usava o lugar de adoração, de sacrifício, a seu bel prazer, da forma como imaginavam eles, normal, cometendo atrocidades e anomalias. Eu desafio os irmãos a ouvirem a mensagem pela manhã, que pregamos na manhã deste dia, aqui na igreja, do qual explanamos algumas coisas acerca do profeta Eli e dos seus 2 filhos, que transgrediam contra o Senhor, mas não as escondidas, as claras, no tabernáculo. Todo mundo via. E além de ser o primeiro, antes que o guisado estivesse pronto, eles já metiam o seu garfo lá na panela para escolherem os melhores pedaços. E não somente contente com isso, eles também se prostituíam com as mulheres que serviam no tabernáculo. Mas era do conhecimento de Eli, era da complacência de Eli. Nós sabemos que Deus é tardio em irar-se. Nós sabemos que Deus é longânimo, mas de que Deus é justo. E Ele executa juízo. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, que Deus não executa juízo sem antes avisar. Ele não fala a Eli, mas ele fala àquele a quem está já há 9 anos servindo ao Senhor no templo, sendo ensinado a servir o Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, para você ver o caráter de Samuel, eu gostaria que o Alex colocasse para mim aí 1 Samuel, capítulo 12, versículos 3 e 4. Aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, diante dele, ungido de Deus, juiz e profeta em Israel, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver injustiça, e eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Esse não é o Samuel com 12 anos de idade. Esse é o ancião Samuel, que serviu ao Senhor por longos anos como profeta de Deus, como boca de Deus, embora tenha proferido profecias que demoraram a acontecer, mas que aconteceram conforme Deus falou a ele e ele transmitiu ao povo na íntegra. Samuel
tinha um caráter à prova de tudo. Era um homem fiel, era um homem honesto, era um homem que vivia em santidade, era um homem que não tinha quem pudesse falar dele alguma coisa. Hoje nós ouvimos e vemos até nas nossas mídias digitais profetas da atualidade. E que dizem, no mês de junho, no mês de julho, o Brasil será abalado com uma notícia assim, 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 assim. E passam-se os dias, passam-se os meses, e passam-se os anos, e não se vê nada. Mas o profeta de Deus, o servo de Deus, que ouve a voz de Deus, e não diminui, e não aumenta nada além daquilo que Deus falou, pode chegar no fim da sua carreira e convocar a nação, e convocar o povo, e estar de cara, de rosto aberto, de peito aberto, na frente de todo mundo e desafiá-los diante dele, servo de Deus, profeta de Deus, juiz em Israel, se alguma vez ele defraudou algo. Amados de Jesus Cristo, o primeiro profeta em Israel, o 14º juiz em Israel, sendo ele o último juiz em Israel, ele foi um homem que serviu a Deus com pureza, com integridade, com temor, honrando a Deus. Amados de Jesus Cristo, o que nós vemos neste texto é o que o Senhor disse a Samuel, lá no versículo 11 do capítulo 3. No versículo 11 do capítulo 3, o Senhor disse a Samuel: eis que farei eu uma coisa em Israel, e quem a ouvir, lhe retirarão ambos os ouvidos. Quem ouviu? Eli. E o que Eli ouviu? Sentença. O que Eli ouviu? Juízo. Mas não há menção na palavra de Deus do arrependimento de Eli. E não há na palavra de Deus o arrependimento dos filhos de Eli. Então, o juízo de Deus é executado. Porque Deus não é o homem para que minta. Se Deus disse, Deus faz. E agindo Deus, quem impedirá? Amados de Jesus Cristo, Deus está dizendo que despertará, no versículo 11, a sua ira contra Eli. E a palavra de Deus nos diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus avisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem tapa os seus ouvidos e faz de conta que não ouviu, que não foi avisado, continua a viver da mesma maneira. Deus
Ele é tardio em irar, porque é longânimo, mas não prevarica, não deixa de fazer. Eli está com os dias contados. Eli está no final da sua vida. Já está quase cego. Já fica mais deitado do que em pé. Em vez de ter um fim de carreira exitoso e glorioso, por amar mais os filhos do que a Deus, por passar o pano para o pecado dos filhos, e às vezes diz, é coisa de jovem, jovem é assim mesmo, hora que envelhecer melhor, vai passando o pano. A sentença de Deus vem no momento em que Eli não esperava isso. Velho, tem 2 filhos, serviam no tabernáculo, mas viviam em pecado. É possível servir a Deus em pecado por um determinado tempo, mas nunca o tempo todo. No momento exato, Deus põe fim àquilo que a pessoa achou que Deus não faria. E ele não muda. Deus não é o homem para que se arrependa. Do homem vem o arrependimento. Mas Deus, como é justo juiz, não tem do que se arrepender. Ele é o Deus da vida, é o Deus que dá a vida, e ele é o Deus que tira a vida, assim como Jó disse. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Mas fala a uma criança consagrada, fala a uma criança que tem uma infância na presença de Deus e está se preparando para uma missão de Deus com 3 propósitos: político, espiritual e bélico. De exército, como general, pois quando o povo se desviava e se unia aos adoradores de ídolos, como filisteus, como cananeus, e sacrificavam os seus filhos a Astarote, Deus se manifestava por intermédio dos juízes. E esse é o último juiz. Porque quando não havia rei em Israel, cada um agia como queria. E até no tempo do rei Saul, que vem à frente, mais de que Deus tem um profeta que profetiza de Deus. Nunca do que eu acho. E eu não vejo Samuel aqui dizendo, ó meu servo, a ti te digo. Eu não vejo Samuel falando língua estranha. Eu não vejo Deus falando com Samuel em língua estranha. Você vê como Deus age? Ele chamou Samuel, Samuel. A confusão foi de 9 anos junto com Eli, por certo, as noites chamados por ele, e de que de pronto, eu creio que os irmãos não se aperceberam de que o chamado, ele é 2 vezes simultâneas. E a iniciativa é sempre a mesma, a prontidão. Pula da sua cama e diz, eis-me aqui. Quando Deus
fala com você, ou se fala com você, qual é a sua atitude? Virar para o outro lado? Cobrir a cabeça? Dizer, eu acho que eu não estou bem, eu não estou escutando. Eu estou ouvindo coisas. Será que eu estou bem? Amados de Jesus Cristo, usa outro, tá bom? Deus seja louvado. Amados de Jesus Cristo, quando Deus chama a quem conhece. E sabe qual é a reação de cada um. Por isso Deus não chama qualquer um. Qualquer um eram os filhos de Eli, que nunca Deus os chamou. Porque Deus não chama adúlteros. Porque Deus não chama glutões. Porque Deus não chama os que se prostituem. Deus não chama aqueles que na casa do Senhor fazem coisas contra o Senhor. Há sempre prontidão em ouvir e em se apresentar. Tanto é que por 4 vezes Deus chama a Samuel. E quando ele é orientado, ele diz, eis-me aqui. E Deus fala para ele, o que eu vou falar para você. Ele não disse, o que eu falei para A, para B e para C, eu vou falar para você. Embora você seja menino, embora você tenha 12 anos, vá se acostumando. Não tenha medo. Amados de Jesus Cristo, aqui nós vemos uma reação natural de Samuel nos 3 desafios que Samuel teve em o seu ministério como juiz e como profeta. O primeiro dele foi, como menino, vencer o medo. Aqui de 15 a 17 do capítulo 13, Samuel ficou deitado até pela manhã e logo então abriu as portas da casa do Senhor. Mas Samuel temia referir a visão a Eli. Ele, pois, chamou Samuel e lhe disse, meu filho Samuel. Ao que ele respondeu, eis-me aqui. Prontidão para Deus e prontidão para o homem. Há muitas pessoas dentro da igreja que dizem assim, eu sirvo a Deus, eu não sirvo o homem. Quem é pronto para Deus é pronto para o serviço na casa de Deus. Mesmo com Eli, nas condições da sua complacência com os seus filhos, ele chega em Samuel e lhe diz, qual é a palavra que o Senhor te tem falado? Tem experiência como juiz. Tem experiência como vidente. Porque antes de Samuel, não eram conhecidos como profetas, mas como videntes. Deus falou a um menino e não falou a um velho. Por quê? Maus costumes. Vícios. Às vezes, no ofício, nós vamos adquirindo vícios e achando que nós temos poder para, quando que na realidade não importa o tempo da duração do ministro, ele é sempre servo e o poder é de Deus e ele continua servo.
E tem que fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade, não o seu próprio querer, mas o querer de Deus. Então Deus fala com Samuel: o que o Senhor te tem falado, rogo-te que não me encubras isso. Assim faça Deus contigo, e mais ainda, se encobrir de mim a palavra, sequer de todos aqueles que tem falado. E com isso Samuel referiu palavra por palavra. Amados de Jesus Cristo, quando Deus fala, não se pode acrescentar e nem diminuir nada do que Deus mandou. Então, com essa reunião com o profeta, com o vidente Eli, o medo de Samuel, ele vai embora. Por que vai embora? Porque é melhor temer a Deus do que temer os homens. Às vezes, e aqui é algo que eu ouvi, que o pastor fala as coisas naturalmente e não tem medo. Por que não tenho medo? Porque o que Deus põe na minha boca eu falo. Eu não tenho medo. O que me pode fazer o homem? Pode me matar? Pode. Mas e depois de me matar, o que ele pode fazer? Mais nada. Então, amados, nós devemos sempre temer a Deus e sermos aprovados por Deus, mesmo que por aquilo que falamos, desaprovados pelos homens. Mas o que conta é a aprovação de Deus. E é duro chegar na velhice e ser reprovado. E ter proibição para se fazer sacrifício pelo filho, pelos filhos, por ele próprio. Por quê? Porque não há sacrifício onde não há arrependimento. Essas questões são muito sérias. Então, amados de Jesus Cristo, Samuel opta por se manter fiel. Escolher entre agradar a Deus e agradar o povo. Exortar o povo é missão do ministro. Exortar o povo é a missão do profeta. 1 Samuel, capítulo 7, 3 e 4. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar unicamente ou exclusivamente a Deus. Amados de Jesus Cristo, um povo rebelde, um povo de dura serviço, um povo de Deus que abandonou a Deus para servir outros deuses. E quem que está lá para chamar a atenção? O profeta. O profeta está para chamar a atenção. O profeta está lá para revelar os erros. E o profeta está lá para mostrar o meio, para mostrar a saída e a condição como vem o perdão por intermédio do arrependimento, da transformação. Porque sem essa condição não há bênção. Há justiça, há juízo, que é o que aconteceu com
Eli e os seus filhos. Já colocou aí, o Alex, 1 Samuel 3, 19 e 21? Não ainda, né? Enquanto Samuel crescia, nós podemos usar aqui a expressão sem prejuízo deste texto, crescia o Senhor nele. O Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem, de fato, se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como o verdadeiro profeta de Deus. E o Senhor continuou aparecendo em Siló para Samuel, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. A profetaiada desta geração e daquela época transgredia contra Deus, não temia Deus, não obedecia a Deus, não servia a Deus, mas vivia dizendo: vai acontecer, Deus me falou isso, Deus me mandou dizer isso, quando Deus nunca lhes mandaram fazer e nem falar nada. Tem igrejas nessa hora com profetizas dizendo o seu futuro. Em nome do Senhor. Se acontecesse nos dias de hoje o que acontecia nos tempos dos profetas em Israel, quem profetizasse alguma coisa errada, e não fora o Senhor que tinha dito, o profeta era morto apedrejado. Faltaria pedra para apedrejar essa cambada que em nome do Senhor diz: meu servo, a ti te digo. Se Deus não poupou a Eli, não poupará a ti. Amados de Jesus Cristo, quando nós vemos estas questões, nós vemos que no ministério de juiz do profeta Samuel foi o ministério da justiça. Começa com a justiça de Deus. E é necessário que a justiça de Deus comece na casa de Deus. E começou lá no tabernáculo, com Eli e os seus filhos. Samuel também vai ter 2 filhos. E os seus filhos também não vão poder servir ao Senhor. Mas não por omissão de Samuel, por rebeldia dos próprios filhos. E aí, tem aquele que morre, né? E aí vem o Icabode, que ausentou-se a glória de Deus. Então eu os convido a virem quarta-feira na igreja, se vida eu tiver, e nós tivermos, nós falaremos o terceiro ponto desta série de mensagens sobre o profeta Samuel. Espero que você tenha ouvido, tenha entendido. Se não entendeu, eu estou à disposição de vocês aqui na igreja, na minha casa, na sua casa. Lógico que com a Ludmila junto, e onde eu vou, a Ludmila está junto, e vice-versa, para estudarmos mais sobre. Porque
pregar tudo de uma vez acerca de algo desta monta, desta natureza, com esta riqueza, não se pode passar por cima. Porque no Antigo Testamento nós vemos a justiça de Deus. E no Novo Testamento nós vemos a justiça de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para repreender, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a obra de Deus. Então não dá para ficar elevando a sua moral e deixando você se inflar e achar que você é um super poderoso, que você é um poliglota, quando que na realidade você é um pecador e precisa se arrepender, endireitar o seu caminho e seguir o Senhor nas pisaduras de Cristo. Vamos orar. Senhor bendito, eu quero agradecer ao Senhor e te pedir misericórdia e a intervenção do teu Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. Para que ninguém que esteve aqui esta noite, e ninguém que está nos assistindo, irá nos assistir, diga, eu não fui avisado. Sem que eles possam ouvir, avaliar, se arrepender ou não, mas ouvir, antes que sejam banidos, antes que sejam reprovados. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que procrastinam, daqueles que não fazem conforme aquilo que o Senhor determinou. Tua misericórdia é de eternidade em eternidade e se renova a cada manhã. Que haja arrependimento, que haja mudança e que haja vida, porque o teu juízo, ele acontece quando as pessoas nem se dão. Eu oro no nome de Jesus.